Nós celebramos hoje essa quarta-feira, dentro da Semana Santa, quarta-feira santa, e portanto é uma semana bastante intensa. Semana na qual nós vamos caminhando com Jesus e de fato adentrando propriamente no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E nada melhor do que também nesse primeiro dia do mês, começar consagrando as primícias. Antes de tudo, chacoalha que está do seu lado e fala: presta atenção nesse gordão aí. Vocês têm que acordar, gente. Eu falo assim, eu vou dar uns gritos aqui, que eu estou vendo um povo. Tem gente que já está vendo Jesus no Getsemane, assim, ó. Eles estão tocando no Senhor, assim, nossa, então, se tiver assim, você volta, tá? Mas brincadeira à parte, consagrar as primícias, vamos estar aqui na primeira hora do primeiro dia do mês. É um comando espiritual que você dá para a sua própria vida. Está dizendo que esse mês é um mês diferente. É um mês no qual a primeira hora, o primeiro momento é consagrado a Ele. Mas essa consagração, ela não pode ser um momento no nosso mês. Não pode ser somente essa primeira hora no sentido de algo que eu faço de maneira circunstancial, mas que não me acompanha depois. Muitas vezes a gente vive uma experiência de fé assim. Sabe que um dos maiores problemas hoje é isso. As pessoas querem viver um momento de catarse, sabe, de sentimento, de explosão, de intensidade, isso, mas isso passa, gente. Tanto que depois a realidade nua e crua se apresenta e você tem que enfrentar. É por isso que muitas vezes não temos o suporte para caminhar na vida em Deus, porque a gente fica todo o tempo à procura de uma grande sensação, de algo que vai acontecer. Gente, é errado você ter bons sentimentos, ter uma boa sensação, sim ou não? Não, não é errado. Mas a fé vai se basear nisso? Se a sua fé se basear nisso, você não estaria na missa aqui hoje, vamos ser sinceros. Eu quando deu umas 10h30, eu olhei para mim mesmo e falei, nossa, Padre Jonas, meia-noite. Não pensa assim também você? Aí você fala, não, vão. Aí no caminho você vai se conformando que vai ser importante, não é? Aí você fala, nossa, tomara que o padre não esteja empolgado que nem o padre de Santa Rita de Cássia lá. Todo mundo veio pensando nisso, não é? O padre estava empolgado, hein? Foi bonita a missa, mas... E eu que tive que vir rezar 5h30 da manhã. Eu sou aquela pessoa que eu começo a olhar para o relógio e contar quantas horas eu vou conseguir dormir. Nossa, que eu vi que deu 2 da manhã. Eu pensei, gente, tem que organizar as relíquias, vai dar 3, 2 horinhas só hoje. Fiquei pensando, né? Mas fica na paz. Essa é a sensação humana da gente. A grande questão, eu sei que muitos vão ter que acordar um pouco mais cedo, eu também vou ter que acordar cedo amanhã. Eu sei que muitos vão ter que tocar a vida com o trabalho, mas esse cansaço ele vai te lembrar que você consagrou algo. E se não te custa, não vai ter importância para a sua vida. É por isso que, quando nós olhamos esse evangelho, por exemplo, eu queria salientar bem esse aspecto. Você percebe que Judas, essa semana nós meditávamos o evangelho de Maria de Betânia, lembra? Que ela derramou 300 denários aos pés de Jesus, daquele perfume de nardo puro, e Judas se escandaliza. Ele se escandaliza com 300 denários, mas troca Jesus por 30 moedas. Perceba? Troca Jesus pela 10ª parte. Talvez a gente olhe para Judas e fala, nossa, mas Judas foi ruim, né? Mas, gente, por quanto nós trocamos também muitas vezes? Tenho falado bastante essa semana. Por quanto nós trocamos Jesus? Talvez você trocar Jesus por um final de semana que você vai passear, vai descansar. Talvez você trocou Jesus naquela sexta-feira que você não quis fazer a penitência como tem que ser feito. Talvez a gente troca Jesus naquela conversa que a gente passa adiante e difama uma pessoa. Talvez a gente troca Jesus por até vir nessa missa, mas continuar do mesmo jeito. A gente troca Jesus pela nossa ganância. Sabe que as primícias, ela é um princípio espiritual, mas ela passa necessariamente por uma dimensão material, inclusive financeira. Não que Deus esteja interessado no seu recurso, nem nós que estamos aqui hoje. Sabe que tem um pessoal que fala por aí, que a gente faz essa missa visando recurso. Gente, só gasta, não tem...
Retorno nenhum. A gente vem para rezar. Mas a grande questão é a seguinte: se Deus ele é a referência das nossas vidas, a gente não pode barganhar mais. É por isso que essa Semana Santa tem que ser diferente. Gente, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu sei que o pessoal já começa a procurar, já me perguntaram. Você vê vídeo do padre Policardo, vídeo do padre fulano tal, explicando onde se cumpre o preceito. Você fala, não, o padre falou que tem que ir no domingo de Páscoa, mas sábado santo, se eu for cumprir o preceito de Páscoa, sim, você cumpriu o preceito. Mas se você se dispôs a estar aqui meia-noite, você vai fazer mais do mesmo? Vai fazer o mínimo o resto da vida? E o problema é o seguinte, gente. A gente quer viver algo extraordinário da parte de Deus, mas a gente não está disposto a entregar para Deus aquilo que é dele. A fazer as coisas certas. Posso te dar uma dica que você já até sabe, mas muitas vezes a gente não faz? Em vez de ficar barganhando com aquilo que você quer manter na sua vida, comece a reorganizar a partir da palavra. Nós não vamos ter vontade de fazer muitas coisas que têm que ser feitas. Mas quando nós nos dispomos, consagramos, Deus vai fazendo a obra. Mesmo que no primeiro momento você não entenda. Mesmo que no primeiro momento não esteja claro aquilo que tem que ser feito. Mesmo que no primeiro momento você esteja até revoltado ou revoltada com Deus. Quando eu falo de revolta, gente, tem muita gente ou revoltada com Deus, revoltada, ou frustrada e frustrada. Por quê? Porque em algum momento da sua vida você não conseguiu ter aquilo que você queria, nem ser aquilo que você queria. E por conta disso a pessoa vive uma espécie de luto. Quantas situações, por um fracasso financeiro, de repente, acontece. De repente, um relacionamento que não deu certo. Porque, de repente, por exemplo, uma mãe que, por algum motivo, não conseguiu engravidar, imagina a dor que não é. Porque, de repente, alguma situação que acometeu sua vida, uma tragédia. Talvez alguém que passou, alguém que morreu. Talvez, enfim, um sonho que você investiu tudo e, de repente, você viu se desmoronar. Aí a gente vive a vida inteira no luto de uma situação, sabe? Entende? Não caminha. Sabe o que você faz? Entrega para Deus. Se eu vejo o sofrimento que as pessoas passam à toa, desculpa dizer, fala para quem está do seu lado, para de sofrer à toa. Posso te dar um exemplo? Quem aqui já teve dificuldade de perdoar alguém? Levanta a mão. Gente, no meu temperamento, assim, tem hora quando, sabe, pego raiva assim mesmo, assim, depois passa, mas na hora, a vontade é vir aqui na jugular, sabe? Assim, não. Você já passou por isso, sim ou não? Todos nós passamos. É fácil? Claro que não. É gostoso perdoar, sim ou não? É gostoso perdoar? Claro que não. O povo, eu percebo que o povo está dormindo e fala, tá. Não. Tá que nem o Chaves. É gostoso perdoar? Não. Não é verdade? Mas tem que ser feito. E nos atendimentos eu falo muito isso. Você vai sofrer pelos dois motivos. Por não perdoar, você vai sofrer. É um sofrimento que não resolve. Perdoar, você sofre, mas resolve. Porque o perdão é um sentimento de perda, não é? A gente perdoa, mas você fala, olha Jesus, eu até amo o Senhor, mas tem hora que tem que dar o passo. Por isso, já encerrando, eu quero convidar você a dar esse passo hoje. Eu dei o exemplo do perdão, mas você sabe qual que é o seu passo. Você sabe o que é aquilo que você precisa fazer hoje. Que você precisa entregar, revise a sua vida. Eu fico vendo às vezes o pessoal, lógico, a gente sabe que o importante é a pessoa estar procurando Deus, está caminhando, está vindo. Nas confissões eu vejo muito isso. As pessoas não vão com a confissão depois de revisar a vida. Eu estava em casa, minha irmã queria confessar, falei, já fez exame de consciência? Ficou brava comigo. O povo está assim, porque a gente quer vomitar sentimento. Mas se você não parar e olhar para aquele que você ofendeu de verdade, e qual que é a reconciliação que tem, não vai ter fruto, gente. É por isso que a gente não entende a importância do sacramento. É por isso que a gente não entende a importância da reconciliação espiritual. Revisa a sua vida. Você ama Deus, sim ou não? Você quer ofender quem você ama? Claro que não. Então revise a sua vida. Entenda. Não é que Deus está apontando o dedo para você, no sentido de falar que você é o que você fez. Não é essa sensação. Mas enquanto você não coloca para fora isso, fica na sua vida o resto. Vai te atormentando. Quanta gente num relacionamento aqui está uma guerra fria. Você já não fala o que tem que ser falado, você está com medo de brigar. Já não tem verdade, você não consegue, sabe? Aquele sentimento de inércia. De não anda, não anda, não anda. Quantos estamos aqui hoje preocupados que vão ficar sozinhos porque
não conseguiu ninguém, porque não aconteceu, e, enfim. Consagra para Deus hoje. Não tenha medo de entregar para Ele as coisas, e também não tenha medo de pedir para Ele aquilo que você espera. Não tem problema nenhum sobre isso. Mas vamos consagrar ao Senhor. Ele é capaz de refazer a obra, mas prepara o seu coração para essa obra. Já parou para pensar que talvez você está pedindo algo para Deus, o seu coração não está minimamente preparado para isso? Não houve preparo, não houve entrega, não houve procura. Por isso, comece esse mês diferente. Já faz o firme propósito de participar como você nunca participou da Semana Santa. Tem gente aqui que nunca fez uma vigília eucarística. Na quinta-feira, após a celebração da Ceia do Senhor, que é uma única celebração que vai até o Sábado Santo, Tríduo Pascal, o Santíssimo ele vai aqui na paróquia, ali para o salão paroquial, vai ficar a madrugada inteira em adoração. Quantas madrugadas nós passamos fazendo aquilo que não devia? E quantas madrugadas você passou com o Senhor? Não precisa passar a madrugada inteira não, mas é uma experiência boa. Sabe que uma vez eu fiz isso, porque nossa, eu passei tanta hora com coisa inútil, e fiquei um dia, cerca de 10 horas ali, porque se eu gasto a minha vida com o que não presta, por que um dia eu não vou gastar com aquilo que presta? Uma experiência importante. Não que você tenha que fazer isso. A quantidade de horas eu me refiro. Mas guarde esse dia. Por exemplo, tem família aqui que na sexta-feira o pessoal come, nossa senhora, até sair pelos narizes, não é? A minha família sim, o Gabriel lembra disso. Eu vou comprava bacalhau uma vez no ano. E quando que era? Sexta-feira Santa. Eu comia, gente, era, sabe? Firme. Guarda, gente, o peixe não vai sair de lá, tá? Não tá nadando mais. Joga pro domingo. Aprenda a celebrar as datas importantes, amém? Por isso, fecha seus olhos. Peça para Deus isso nesse momento. Fala para o Senhor, eu quero ser diferente, Senhor. Quero que essa semana, que esse mês, que a minha vida seja diferente. Eu quero abandonar os falsos propósitos e abraçar o Senhor de maneira concreta na minha história. Faça a experiência de consagrar a Deus. Seja na questão material, seja na questão emocional, seja mesmo na questão espiritual. Talvez você está aqui hoje, está tudo bem no geral, sabe? Está bem, você está trabalhando, você está feliz, mas não está tendo aquela vida semeada no Espírito, sabe? Semeada no Espírito Santo, semeada em Deus. Peça para o Senhor essa graça. Amém? Amém. Façamos.